Então, boa noite, gente. Legal, a gente já estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, né? É bom para vocês me conhecerem, né? Não terem um susto, né? De repente, esse nome estranho, esse cara estranho aí. Não sei se alguém já falou, né? Do professor Klaus, etc., né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, ao curso de marketing, e a gente vai começar uma disciplina bem legal. É uma disciplina que a gente trabalha também na logística. Eu sou professor de logística no curso de logística já há algum tempo, inclusive falando sobre esse assunto, canais de distribuição, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que vocês estão em um curso ótimo. Não estou defendendo só a Uni Andrade, eu estou falando do curso em si, do assunto. Vocês estão em marketing. E marketing é algo extremamente importante. E eu queria lembrar para vocês, tem muita gente aí muito leigo que acha que curso de marketing é fazer propaganda, é fazer aquelas comercial de TV, jornal, revista e não sei o quê. Não, isso é a última parte do marketing. Tanto que tem um curso especializado nisso, que é publicidade e propaganda, né? Vocês têm que se lembrar que marketing vem bem antes. O Porter fala isso, né? Um dos grandes autores na área de marketing. O marketing ele vem bem antes. Ele vem pesquisar o que o cliente quer, como o cliente quer, né? Ele é que vai determinar muitos passos, por exemplo, da produção. Então, se o marketing chega e fala assim, olha, o nosso cliente quer um celular que tenha máquina fotográfica. A indústria de celular vai fazer um celular que tenha máquina fotográfica. Por que eu estou falando disso? Porque, bom, vocês sabem, o celular já temos há algum tempo, né? Mas no começo eram celulares bem mais simples. O primeiro celular que eu tinha, ele só fazia chamada e recebia chamada. Eu não me lembro, mas nem SMS ele fazia, né? Eram coisas simples. E daí eu já comecei a ver propaganda. O teu dançava, Jaque? Como assim dançava? Então, Agora, o meu ele era é um Nokia, só que eu não lembro qual que era a numeração dele, mas era um Nokia que assim, você colocava a musiquinha nele, colocava ele em pé, aí ele começava a vibrar, aí ele começava a dançar. Era muito engraçado. A não, vendedora, quando. Porque, assim, me julguem, o meu primeiro celular eu tive com 7 anos. Mas, assim, o celular, eu lembro até hoje a vendedora, eu falei pra minha mãe, mãe, quero aquele celular ali, porque ele tem lanterna. Aí a vendedora, sabia que ele dança também? Aí ela colocou o celular em pé, o celular começava a dançar. Nunca vou esquecer essa cena. meu Deus do céu, essa eu não conhecia. Mas isso foi depois que eu tive meu primeiro, porque o meu primeiro era um tijolão, era desse tamanho, assim. Era grande, não cabia no bolso o celular. Daí tinha uma anteninha também e tal, né? Mas eu me lembro que uma vez veio um amigo meu da Alemanha me visitar e a gente foi comer uma pizza. Eu levei minha família junto e tal, vamos comer uma pizza. Um bom amigo da Alemanha. Ele falava um pouco de português, que já era a 20ª vez que ele já vinha para o Brasil. E daí a gente na pizzaria, ele pegou o celular dele, já era um smartphone, eu nunca tinha visto um smartphone. Ele tirou, apertou um negocinho, chamou o garçom e disse assim: você tira uma foto pra gente, é só apertar aqui. Eu fiquei pensando, nossa, que legal! Porque celular a gente leva para todo lugar máquina fotográfica, não. Mas que ideia genial! Mas como os caras surgiram essa ideia? Alguém fez e jogou goela abaixo dos clientes. Não. Aí vem o papel do marketing em pesquisar exatamente o que o cliente quer. E a nossa disciplina entra bem dentro dessa ideia. E tempos de pandemia?
mais importante ainda, a gente vai discutir muito, muito, muito isso, não só hoje, eu vou daqui a pouco abrir alguns slides para vocês, mas em toda a disciplina. Então, gente, tenham orgulho do curso que vocês fazem, da profissão que vocês escolheram. E, principalmente, sejam os melhores. Sejam os melhores. Estudem, sejam proativos. Vão atrás da informação antes do professor trazer informação para vocês. Isso é ser um bom profissional, tá? Porque daqui a pouco vocês passam o curso, né? E estão aí trabalhando na área de marketing, se já não estiverem. E quem trabalha já na área de marketing sabe, eu preciso ser proativo. O mesmo vale aqui para a universidade, perdão, para a universidade. Sejam proativos, tá? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Oi, professor, tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Tudo bom? Obrigado. Nada, professor. Gente, eu vou compartilhar agora até estava esquecendo de pegar um negócio aqui. Vocês vão notar umas coisas meio estranhas quando eu passar os slides, que tem uma mesa digitalizadora. Já viram isso? É bem simplesinha. Eu ligo no computador e daí eu consigo escrever em cima dos slides que eu estou apresentando, como se fosse um quadro negro. Viu só, gente? Eu sou velho, mas não estou atrasado, não, viu? Tecnologicamente. Eu sou um pouquinho. Essa aí eu nunca tinha visto também, não. Não. Interessante. Nossa, mas nenhum outro professor tem? Até hoje eu não vi. Agora não vi também. Eu achava que todo mundo Também tinha. não. Eu achava que todo mundo tinha. Eu estreiei semestre passado, né? Até foi com uma turma de logística que eu estreiei. E o problema é assim, né? Você vai escrevendo em cima disso daqui, assim. Você não precisa nem ele vira cursor, então meu cursor já está andando. Não precisa nem encostar, né? Ele já vai fazendo. Eu tenho vontade de ter um desse, porque eu adoro fazer minhas artes no Photoshop, essas coisas assim. Nossa, meu sonho então ter um negócio desse. Imagine poder desenhar ali. Ai. Eu comprei um simples já aqui. Esse daqui não é aqueles profissionais e tal. Então tem uns que tem um tempo de reação muito baixo, daí ele não deixa aquelas falhazinhas e etc. Tem mais recursos e assim por diante. Eu comprei. Sou uma desenhista, assim, tipo, nossa, ai, que desenhista, mas assim, eu gosto muito de fazer desenhar roupa, assim, sabe? Aí, nossa, se poder passar pro computador é maravilhoso. Legal. Mas não é tão caro, não, viu? Esse modelo que eu comprei, acho que foi 300, 400 reais, assim. Né? Não é tão caro. Eu achava que era uns milão, né? Mas quando eu fui ver, é feito na China também, né? Tudo que é feito na China é baratinho. Mas então, assim, não. Fale, Amanda, tá microfone fechado. O que você queria falar, Amanda? Não, nada não. Então não estranhe, eu ainda não dominei, tá, para escrever. Minha letra já não é grande coisa, mas eu ainda não dominei, tá? Mas eu acho que fica bem legal, os alunos estão gostando muito, é uma interação maior, é como se eu estivesse escrevendo no quadro negro, né? Então não estranhe. Eu vou apresentar compartilhar uns slides. Lembrando, gente, que quando eu estou compartilhando o slide, eu não vejo vocês. Então, é importante que vocês, se tiverem alguma dúvida, por favor, podem falar, sem problema algum, tá? Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Então, vai ficar mais ou menos assim. Por que eu não faço modo de apresentação? Porque eu preciso pegar a caneta aqui do coisa, né? Então, eu já deixo a caneta com uma certa cor e com uma certa espessura, para eu poder depois escrever sem problema em cima, né? Fica assim, mais ou menos, né? Eu também posso
Ah, meu computador deu uma travadinha aqui. Eu também posso apagar aquilo que eu fiz, né? E tem a possibilidade também de marca texto, né? Eu já deixo automático no amarelo para realçar. E depois eu vou gravando a aula e daí vocês podem ver tudo isso que está acontecendo. Então, vou pegar a caneta aqui. Bom, então vamos começar a conversar sobre a disciplina. Vocês vão ver que os meus slides têm sempre o logo da Uniandrade. O primeiro slide tem o título, a semana que a gente está trabalhando, o assunto que a gente vai trabalhar naquela semana e o meu nome, né? Então, bem-vindos à disciplina de canais de distribuição. Nós estamos na semana 1, né, na primeira semana, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a apresentação da estrutura e normas da disciplina e do plano de ensino, né? Como que a disciplina vai funcionar. Antes de a gente conversar sobre a disciplina, eu queria me apresentar, falar algumas coisas sobre mim, né? Então, gente, o meu nome, como a gente estava falando, vocês já devem ter visto, né? Klaus Dieter Zauter. Antes que vocês perguntem, só o meu pai é alemão, tá? Então, eu sou filho de alemão e o meu avô materno, o pai da minha mãe, também era alemão. Só que eles vieram, assim, com mais de 50 anos de diferença um do outro, né? Eu falo alemão ainda, não perfeito, mas eu falo muito bem alemão. O idioma alemão é muito difícil, é que nem o português. Muitas regras gramaticais, é complicado, etc. Mas é um idioma muito bonito, né? Dizem que se você quer filosofar, tem que filosofar em alemão, né? Não é por causa do idioma, é por causa dos filósofos, né? Bom, eu sou engenheiro agrônomo de formação e tenho doutorado em ciências florestais. Tanto que eu fui fazer o doutorado sanduíche na Faculdade de Engenharia Florestal de Freiburg, na Alemanha. Só para vocês terem ideia, vocês conhecem aquele seriado, um seriado, uma série da Netflix chamada Biohackers? Alguém já viu Biohackers da Netflix? Não. Não? Então, quem tem Netflix, veja, é bem legal. O Biohackers, ele foi filmado na Universidade de Freiburg, onde eu fiz doutorado sanduíche. Só que não nas mesmas instalações. A Faculdade de Engenharia Florestal, naquele tempo, era bem longe da onde que estava o resto da universidade. E eu vou lecionar, então, para vocês a disciplina de canais de distribuição. Falando mais um pouquinho sobre mim. O que esperar do professor? Olha ali, ó, tem uma foto de um jardim de infância. O que eu quero dizer com isso? Que vocês não estão mais no jardim de infância. Vocês estão numa universidade. Vocês estão no último degrau antes de terem definitivamente uma profissão e uma profissão reconhecida. Vocês precisam agora sair um pouco daquele esquema da professora. Eu só vou interromper o compartilhamento aqui, gente, só para alguém quer entrar, né, Ângela? A Ângela entrou, pelo menos era para ter entrado, né? Bom, vamos continuar o compartilhamento. Então, vocês saíram do colégio. Agora, vocês estão aprendendo uma profissão. E daqui a pouco, muito pouco mesmo, vocês estão no mercado de trabalho. Vocês precisam romper um pouco aquela dependência que vocês têm dos professores. É lógico que eu estarei aqui com vocês o tempo todo. É só perguntar para o pessoal de logística, pessoal de RH, já dei algumas disciplinas para eles. Eu sou professor.
Eu vou dar aula certinho, vou responder todas as perguntas que eu consegui responder, né? Infelizmente eu não sei tudo, né? Gostaria de saber tudo. Eu estarei o tempo todo com vocês, mas eu vou cobrar de vocês. Eu vou cobrar, sabe por quê? Porque vocês precisam honrar essa profissão maravilhosa que vocês têm. Vocês precisam ser os melhores profissionais. O Brasil precisa de vocês. O Brasil precisa de excelentes profissionais na área de marketing. Então eu vou cobrar sim de vocês. Passar com o professor Klaus, tem que estudar. Passar com o professor Klaus, tem que fazer os trabalhos. Tem que vir para a aula, tem que fazer pergunta, tem que tirar as dúvidas. Porque eu vou cobrar de vocês. Por outro lado, vocês podem ter certeza que vocês vão ter alguém preocupado com vocês aqui do outro lado, ou se a gente voltar logo para o presencial, espero que sim, porque eu estou com uma saudade de dar aula no presencial. Vocês vão ter alguém aqui com vocês. Alguém que vai estar ao lado de vocês, alguém que vai atender vocês, alguém que vai tentar ajudar o máximo possível. Mas para isso, eu vou exigir que vocês estudem. Eu faço uma brincadeirinha, né? O slide, a foto ali de baixo. Espero que essa turma seja tão boa quanto a do ano passado. Ano passado, 3 alunos conseguiram passar. Nunca tive tanto orgulho de aprovar um número tão grande assim. Não, o professor Klaus não é tão mal assim. Mas o professor Klaus vai cobrar. Tá? Isso é importante. Vocês têm que fazer as atividades que foram propostas, têm que estudar, etc. Ah, mas professor, a gente vai estudar só para tirar nota, etc. Não. Eu vou cobrar exatamente para vocês reterem aquele assunto, reterem aquela ideia na memória, aquele conceito na memória. A gente não vai aprender tudo na faculdade, esqueçam. Eu fiz uma faculdade de 5 anos em período integral. Eu não aprendi tudo sobre agronomia. Longe disso, longe disso. Inclusive, muito importante, canais de distribuição na agronomia, né? Na agricultura, na agropecuária, no agronegócio, né? É um assunto extremamente importante. Eu não aprendi tudo. Eu tive excelentes professores, maravilhosos, mas eu ia atrás também da informação. Eu ia atrás do que mais me interessava, do que mais era importante para mim naquele momento. E continua assim até hoje. Comecinho do ano que vem, minha turma vai comemorar 30 anos de formado. Eu me formei em abril de 1992. Eu entrei em fevereiro de 1987 na faculdade e me formei em abril de 92. Vou fazer 30 anos de formado e até hoje eu estudo muito. Eu não estou brincando, gente. Este ano, livros técnicos, eu já li uns 15. De várias áreas diferentes. Por quê? Eu preciso me atualizar, eu preciso crescer. O conhecimento não para. O meu pai dizia algo muito importante para mim, uma coisa que ficou do meu pai, foi que você pode perder tudo, pode perder dinheiro, a casa, o carro, o emprego. A única coisa que você não perde e que ninguém tira de você é o conhecimento. E quando você tem conhecimento, você se levanta. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. De eu perder bastante coisa, de eu ficar desempregado, e o meu conhecimento me permitiu levantar de novo. Tá? Então pensem nisso. Por isso que os professores cobram. Por isso que algumas vezes a gente é meio chato com vocês, crica com vocês, exatamente para ver vocês crescendo. Mas eu estarei aqui do lado de vocês. O tempo todo. Vocês têm um apoio muito grande e muito forte em mim aqui. Bom, uma outra coisa que a gente precisa falar também, deixa eu só ver se eu consigo passar o slide, aqui. O que vocês podem esperar da disciplina? A gente já vai falar sobre o que é disciplina, o assunto, etc. Mas vocês podem esperar sempre o material lá em dia, né? Pelo menos vocês têm aula
agora é quinta, né? Algumas vezes eu me perco no tempo, gente. Vocês têm aula na quinta à noite, na pior das hipóteses, quinta de manhã vai estar todo o material lá para vocês. Eu vou sempre passar o máximo de informações possível, dicas e etc. Mas tem que ter o retorno de vocês. Isso é extremamente importante. A nossa disciplina é canais de distribuição. Professor, que saco! Pi! Assim que fazem, né? Pi! Por que eu tenho que estudar esse troço aí, canais de distribuição? Professor, eu faço marketing, professor. Por que eu tenho que estudar canais de distribuição? É uma matéria típica da logística, mas é extremamente importante para marketing. Por quê? O marketing trabalha o produtor e o cliente. É isso que o marketing faz. Ele faz essa ponte. E o que são os canais de distribuição? Exatamente a ponte entre o produtor, vendedor, e o cliente. Sem os canais de distribuição, eu não faço chegar o meu produto até o cliente final. Então, os especialistas em marketing, nessa pandemia, chegam à conclusão, olha, a gente vai ter que vender tudo pela internet e entregar em casa. Se vocês notaram, poxa, eu tenho comprado bastante coisa em casa. Esses dias eu comprei um livro da Amazon, Amazon Brasil, né? Eu não estou brincando, gente, chegou no outro dia. Chegou no outro dia. A distribuição, a logística está ficando tão avançada, que vocês notaram que a gente já está um pouco chato até? Eu me lembro o tempo que eu comprava um livro lá da Alemanha, por exemplo, levava 60 dias para chegar. Isso no correio mais rápido que tinha à época. Hoje, você compra um livro, por exemplo, de São Paulo, vem no dia seguinte. Um aluno meu da logística estava comentando, professor, eu fiz uma encomenda no Submarino, naquele site Submarino, um dia meia-noite. 8 horas da manhã do dia seguinte estava na minha casa, professor. 8 horas da manhã do dia seguinte. Em 8 horas, do momento do pedido até o cliente estar com... Foi 8 horas. E a pandemia, ela fez com que isso ficasse cada vez mais importante. Por quê? O cliente não tem mais como ir na loja. O cliente não tem mais como ir na loja. Agora, ele vai entrar na internet e vai comprar e para você mandar para casa dele. Chegou ao tal ponto, eu estava vendo uma especialista falando, foi semana passada, inclusive, que hoje, nos Estados Unidos, já se usa drone para entrega, e aqui no Brasil já estão testando drone para entrega, né? Mas hoje, quando você faz um pedido pelo celular, que tem a localização, né? O Google lá tá aberto para localizar, você não precisa dizer onde que você está. Você só precisa dizer assim, colocar lá na opção. Tem algumas lojas que já estão testando isso. Entregue no meu local, onde eu estou nesse momento. Se você está no trabalho, no meio do parque, ele pega a localização de GPS do teu celular e entrega naquela localização. Então, os canais de distribuição fazem exatamente a ponte entre o produtor, o vendedor e o cliente. Então, se uma empresa quer vender, ela precisa fazer com que seu produto, serviço seja descoberto pelo cliente, que chegue até o cliente. Por isso que é tão importante a gente estudar canais de distribuição também no marketing. Como que está o meu cliente? Quanto tempo o meu cliente ele se sujeita a esperar pela minha encomenda? O próprio aquele site Wish chinês, o AliExpress, ele tem uma pergunta, né? Não sei se vocês já viram isso, em alguns casos aparece.
Você se sujeita a esperar 60 dias para chegar a encomenda? Por quê? Tem um problema, né, de trazer da China para cá e pelos caminhos que eles usam, etc. Tem esse problema. Então, eles já perguntam antes, para o cliente não ter dissabor. Isso faz parte do marketing. Então, é muito importante a gente estudar também canais de distribuição dentro do curso de marketing. Gente, toda disciplina tem um objetivo geral, né? Então, se não tiver um objetivo geral, específico, para que estudar aquela disciplina? Não tem nexo, né? Então, o objetivo geral da nossa disciplina é identificar canais de distribuição, o que eles são, como eles funcionam, e as soluções adequadas a cada empreendimento, integrando o marketing e a logística. É isso que a gente quer. A gente não quer mais trabalhar só a logística, a gente quer trabalhar a questão do marketing. Como o cliente quer, como o cliente exige que a gente faça, e assim por diante. E como objetivos específicos, então, a gente tem, entre outros, refletir sobre os canais de distribuição, isso que eu falei para vocês já. Né? Não é só pegar a matéria, decorar para a prova, tirar uma notinha e pronto. Não! Eu quero que vocês pensem, raciocinem. Isso que um bom profissional faz. A gente vai discutir a importância desses canais de distribuição, conhecer e aplicar os conceitos básicos de canais de distribuição e, principalmente, criar modelos de canais de distribuição para uma certa empresa. Inclusive, o trabalho do segundo bimestre, que vai ser entregue no final do segundo bimestre, vai ser exatamente sobre isso, criar um modelo de canal de distribuição para uma empresa específica. Gente, toda disciplina também tem ementas, né? Ementas são os assuntos que a gente vai seguir em cada disciplina. Então, a ementa da disciplina de canais de distribuição, ela está dividida em dois grandes tópicos. Primeiro, canais de distribuição propriamente dito, né? Onde que a gente vai falar de conceitos, tipos, práticas e etc. E o segundo tópico é marketing, a junção de marketing e logística. Então, a gente vai estudar canais de marketing, as operações de distribuição, armazenamento e transporte, gestão de pedidos, gestão dos canais de distribuição e outsourcing na distribuição. Tá? Então, é importante... O que é aqui? Não voltou aqui. Eu sempre falo... aqui, eu acho que tem que apertar. Deu. Eu sempre falo que o computador é bom quando funciona, né? Algumas vezes a gente não entende. Então, essas são as duas grandes áreas que a gente vai estudar aqui na nossa disciplina. Basicamente, canais de distribuição no primeiro bimestre e marketing e logística no segundo bimestre. A gente vai dividir mais ou menos assim. Espero que dê certo durante a disciplina. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram discutir comigo aqui? Debater? Alguma... Tranquilo, professor. Tranquilo. Vocês sabem que vocês podem interromper a aula, tá? Não tenham medo. Como eu não estou vendo vocês têm que dar um grito. Professor! Pode gritar, não tem problema. Só não me xingue. Só isso. Bom, dentro ainda da disciplina, a gente tem a questão da avaliação, né? Então, todo aluno quer saber como que vai ser a avaliação da disciplina. Gente, eu sempre falo o seguinte, se você participa das aulas, entende, procura mais coisa, discute, tira dúvidas e etc., a avaliação vem. Vai ocorrer naturalmente. Vocês vão conseguir passar. O problema é quando falta aula, não faz as atividades, não estuda para a prova, nada disso. Não tira as dúvidas com o professor, daí vai ter problema na avaliação. Mas quando a gente trabalha com afinco aquele assunto, até mais do que o professor deu,
Avaliação é só uma avaliação. A gente vai conseguir. Aliás, inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. Gente, estejam à vontade para fazer qualquer pergunta, tá? Algumas vezes os alunos ficam meio com vergonha, né? Ou o que o professor vai achar? Primeiro, o professor não acha nada de vocês. Eu acho de vocês que vocês todos são ótimos, maravilhosos e vão ser grandes profissionais. É isso que eu acho. Ruim, eu não acho nada de vocês. Tá? Segundo lugar, eu acho que todo mundo tem uma capacidade. Todo mundo tem uma capacidade. Eu tenho um preconceito na minha vida. Vou contar para vocês. Eu tenho um preconceito. Mas não é preconceito contra a raça, credo, sexo, né, opção sexual, nada disso. Eu tenho preconceito com gente que se diz burra. Ah, tenho. Eu fico muito bravo. Uma vez, uma diarista aqui de casa, ela falou assim, seu Klaus, eu sou burra e vou continuar burra o resto da vida. Eu fiquei tão bravo com ela. Uma aluna falou, uns 2 anos atrás, em sala de aula, professor, eu sou burra mesmo. O quê? Eu olhei para ela assim, bravo. O quê? Não, professor, tudo bem, eu não sou burra. Eu não sou burra. Gente, todos vocês têm capacidade. Todos, sem sombra de dúvida. O que pode faltar em alguns é desabrochar essa capacidade, aproveitar essa capacidade. Mas todos têm inteligência, todos têm capacidade, sem sombra de dúvida, tá? Então, vocês têm total capacidade de passar na disciplina, inclusive passar direto. Eu vou cobrar, eu vou ser rígido. Vocês vão ver que eu não dou nota de graça. Se vocês tiraram uma certa nota com o professor Klaus, é que vocês mereceram tirar aquela nota. Que vocês são bons. É assim que vocês têm que pensar. E, por favor, já vou avisando, não falem na minha frente que vocês são burros, que eu vou ficar bravo com vocês. Tá? De jeito nenhum. Não tem ninguém burro aqui. Não tem ninguém burro aqui. Vocês são bons e muito bons naquilo que fazem. Sobre pergunta, então, só para terminar a ideia, algumas vezes tem alguns alunos tímidos e tal, né? O que vão pensar de mim? É assim, não existe pergunta idiota. Idiota é pergunta que não foi feita. Entenderam? Toda pergunta é importante. Toda dúvida é importante. E eu respondo quantas vezes for necessário. Também, se eu souber responder, algumas vezes eu não sei responder. De novo, infelizmente eu não sei tudo, né? Gostaria de saber. Esse era meu sonho quando eu era novinho. Mas a gente vai passando o tempo e a gente vê que o conhecimento é muito maior do que a gente tem capacidade de adquirir, né? E outra coisa, quando alguém tem uma dúvida, com certeza absoluta, outro aluno da mesma sala tem a mesma dúvida. Isso não tem dúvida. Isso é certeza absoluta. Então, quando alguém faz uma pergunta, provavelmente o professor estará respondendo a pergunta de uma outra pessoa também. Então, vamos lá, como vai ser a nossa avaliação? Em primeiro lugar, no primeiro bimestre, tá? A gente vai ter 3 tipos de avaliação: atividade e frequência, atividade avaliativa e avaliação global 1. A avaliação global 1 é a prova de final do bimestre com toda a matéria do bimestre. Então, ela vai valer até 40 pontos no total de 100, né? Ou 4,0 no total de 10. Eu vou passar uma atividade avaliativa que vocês vão ter que entregar no final do primeiro bimestre, junto com as provas, tá? E vai ser por grupo, eu até vou colocar aqui, são 13 alunos, vamos fazer grupos de 3 alunos, e um grupo pode ter 4 alunos. É isso? Um grupo pode ter 4 alunos. Se vocês quiserem separar, então são no total 4 grupos. 3 de 3 e 1 de 4, tá? E essa atividade avaliativa, não se preocupem, eu vou passar os detalhes dela pelo menos com 4 semanas de antecedência. Pelo menos 4 semanas de antecedência,
E, finalmente, a atividade de frequência, né? Vocês já tiveram, acho que isso nos semestres anteriores. A atividade de frequência, então, ela tem duas utilidades. A primeira marca a frequência e a segunda dá uma nota integrante da nota final do bimestre. A atividade de frequência vai ter peso 3. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 atividades de frequência. Então, eu vou dividir os 30 por 9, daí a gente vai ter a nota de cada atividade de frequência. Em relação à frequência, se vocês acertando ou não a atividade de frequência, vocês ganham presença na aula. Agora, para ganhar nota, vocês precisam acertar a atividade de frequência. Eu já vou explicar de novo que a atividade, daqui a pouco, que a atividade de frequência vai ser até o dia anterior da aula seguinte. Ele vai ficar aberto até o dia anterior da aula seguinte, às 23 horas e 59 minutos. Isso significa o quê? Nós estamos na quinta. A atividade de frequência dessa semana já está lá. Já está lá no portal, lá no AVA. Tá? Aliás, desde ontem. Essa aula eu coloquei ontem. E ela vai ficar aberta até quarta-feira da semana que vem, 23 horas e 59 minutos. Tá? Estão avisados? Não tem desculpa. E vocês podem ver lá na própria atividade de frequência também tem a data que fecha a atividade de frequência. E eu não vou abrir. Gente, fica entre nós. Tem uma semana para fazer. Eu devia abrir atividade de frequência só no horário da aula e fechar no horário da aula. Pronto. Mas a gente ainda dá essa chance. Então, não fez atividade de frequência? Paciência. No segundo bimestre, a gente vai ter de novo atividade de frequência, mas daí valendo 20 pontos. A avaliação global, com toda a matéria do segundo bimestre, vai valer até 30 pontos. A atividade avaliativa, que vocês vão entregar junto com a avaliação global, vocês vão ver daqui a pouco o calendário, vai valer 20 pontos. O projeto integrador, 20, e a avaliação multidisciplinar, 10 pontos. Tá? Alguma pergunta sobre o sistema de avaliação da nossa disciplina, pessoal? Alguma pergunta? Nada? Por enquanto não, professor. Gente, vamos lá, trabalhando, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês podem passar direto. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Bom, vamos lá então para como que vai ser o calendário da nossa disciplina dia a dia. E eu pretendo seguir esse calendário ao pé da letra, tá? Comigo não tem matar aula, não tem enrolar aula, nada disso. Então, dia 5 de agosto, a apresentação da disciplina e metodologia de ensino é hoje. Depois, dia 12, canais de distribuição. Dia 19 e 26, estratégias de distribuição e marketing. Dia 2 de setembro, vamos falar de atacado. Daí, dia 9, varejo. Daí, dia 16, gestão de canais de distribuição. Dia 23, algo muito importante, franquia e franchising. Algo extremamente importante nos dias de hoje. E dia 30, vamos fazer uma revisão para avaliação global 1. Então, vamos revisar toda essa matéria aqui para avaliação global 1. Dia 7 de outubro, olha só, está em vermelho, vou pegar até com o marca-texto. A avaliação global 1. Quando eu coloco no calendário algo em vermelho, é que aquela é uma atividade que vale nota. E daí vocês vão entregar a atividade avaliativa do primeiro bimestre. Eu vou passar essa atividade avaliativa, provavelmente final de agosto, começo de setembro para vocês. Tá? Depois, no dia 14, a gente vai fazer a devolutiva da avaliação global 1 e vamos começar a estudar canais de marketing e as operações de distribuição.
Dia 21 e 28, armazenamento e transportes. Dia 4 e 11 de novembro, vamos falar sobre gestão de pedidos. Dia 18, outsourcing na distribuição. E acabou a nossa matéria. Matéria nova, né? Os assuntos. E 25 de novembro, a gente tem a revisão para avaliação global 2, onde que a gente vai revisar todo esse assunto do segundo bimestre. Tá bom, gente? Dia 2 de dezembro, avaliação global 2, onde que cai toda a matéria do primeiro bimestre, e a entrega da atividade avaliativa, que eu já estou adiantando para vocês, onde que a gente vai tentar criar um canal de distribuição para uma empresa específica que vocês vão definir. Dia 9 de novembro, a gente tem devolutiva da avaliação global 2, mas deixa eu explicar para vocês, que é o seguinte. Eu estou sendo bem sincero com vocês, inclusive está sendo gravado, não tem mínimo problema falar isso, eu falo até para o reitor. Eu acho muita sacanagem aluno que já passou ter que assistir mais uma aula. Então, na aula do dia 9 de dezembro, todo mundo tem presença. Eu estarei aqui, e quem quiser fazer a devolutiva, eu estarei aqui para fazer a devolutiva da G2, sem sombra de dúvidas, tá? Mas eu não vou obrigar ninguém. Por quê? Professor Klaus Dietersalter, com esse nome, certinho, ele é certinho, né? Ele tenta fazer tudo certinho. Ele vai entregar as notas antes do dia 9 de dezembro. Certeza absoluta é que eu vou entregar as notas antes do dia 9 de dezembro. A mesma coisa na avaliação global 1. Eu vou entregar as notas, vai estar no AVA antes do dia 14 de outubro. Deixa eu só até pegar uma coisa aqui, porque tem uma época de provas. Então, as provas do primeiro bimestre vão do dia 1º a 7 de outubro. Então, aqui vai, as provas vão do dia 1º a 7 de outubro. Isso significa que, provavelmente, no máximo dia 10, estão todas as notas no AVA. A mesma coisa em dezembro. Em dezembro, as provas, daí aqui as provas são do dia 2 a 8 de dezembro. Provavelmente, o trabalho vocês têm que entregar no dia 2, tá? Vocês vão ver lá, dia 2 de dezembro. Essa atividade avaliativa, esse trabalho do primeiro bimestre, dia 7 de outubro. Isso é o prazo final. Eu vou colocar lá uma atividade avaliativa. Mas a prova vocês têm mais tempo para fazer, né? Vai depender da prova. Então, provavelmente, no dia 9 de dezembro, já está o material, já estão as notas publicadas. E assim, vocês têm, dia 1º de outubro, começam as provas. Dia 2 de dezembro, começam as provas. Eu controlo todos os dias, se for prova online, né? Se for prova presencial, daí outros 500. Mas na prova online eu controlo todos os dias. A turma inteira parou, já fez a prova. Digamos que dia 1º de outubro a turma inteira já fez a prova, dia 2 de outubro está a nota no portal. Certeza absoluta. Tá bom, gente? Eu garanto para vocês isso. Depende da turma inteira, eu só posso publicar nota depois que a turma inteira termina as provas. Tá? E daí, se alguém ficar do exame final, o exame final deixa eu ver de novo o calendário da instituição, o exame final é de 13 a 17 de dezembro. Daí, se for presencial, vai ser no dia 16. Se for online, vai ser entre os dias 13 e 17. Uma coisa muito importante, gente, na prova. A prova, eu sempre deixo 3 horas para fazer. Isso significa o quê? Você entrou na prova, você tem até 3 horas para fazer. Não dá para sair, eu volto na prova amanhã, depois da manhã, etc. Você abriu a prova, tem 3 horas para fazer.
provavelmente a prova vai ter 10 questões objetivas. Provavelmente, tá? As atividades de frequência são todas objetivas. Sempre, toda semana, todas as atividades de frequência são objetivas. Tá bom? Façam a atividade de frequência, gente. Ela vale presença, ela vale ponto e ela vale conhecimento para vocês. Ela também é um exercício para vocês trabalharem depois de a gente discutir a matéria aqui em sala de aula. Gente, toda disciplina tem a sua literatura, bibliografia básica, e aqui eu recomendo fortemente Balu, tá? Eu até tenho o livro do Balu aqui, é muito bom esse livro, tá? Entre os três são bons, mas o Balu entre os três é um dos melhores. A parte de logística, cadeia de suprimentos e tal, o Balu é o grande nome mundial. Sempre foi, é tipo Porter no marketing, por exemplo, é a mesma coisa, tá? A estatura dele na área, tá? E essas bibliografias tem na biblioteca virtual, eu sempre falo, aproveitem a biblioteca virtual. O meu filho esses dias comprou daqueles leitores da Amazon, como que se chama, gente? Aqueles tipo tablet da Amazon para ler. Aquele livro lá, é um livro, aquele livro, eu sei qual que é, mas... É, um pequenininho assim, tem um nome isso daí. Não cansa a vista nem nada. Isso. E-book? E não é e-book, é o livro em si. Kindle. É alguma coisa com book. Kindle. Exatamente, obrigado pela ajuda. Kindle. Meu filho comprou um Kindle. Então, no Kindle dá para colocar centenas de milhares de livros. Então, e o Kindle é ligado ao Wi-Fi. Então, meu filho pode entrar numa biblioteca virtual e ler um livro da biblioteca virtual sem abaixar para o Kindle dele, né? E lendo ali em qualquer momento. Então, vocês não precisam mais na biblioteca física. E se não tem mais os exemplares, se alguém pegou, vocês têm que esperar. Né? Vocês vão para a praia lá, vão sentar, pegar um solzinho e ler o Balu, gerenciamento da cadeia de... Vocês vão fazer isso, né? Vocês vão fazer isso, né? Mas se estiverem na praia, vão ler o Balu, né? Vão se lembrar do professor Klaus, né? É isso, né? Com certeza. Mas é claro, quando vocês estiverem na praia, já colocou o livro do Balu. Quando vocês estiverem na balada, agora não, que é pandemia, né? Mas quando vocês estiverem na balada, sabe o quê? Eu vou pegar meu celular aqui e ver o livro do Balu aqui, estudar o capítulo da próxima aula e tal. É isso, né, gente? Eu sei. Que vocês não vão fazer assim, né? Não vão exagerar. Mas aproveitem a biblioteca virtual, ela está muito boa, gente. A disciplina de vocês, canais de distribuição, tem muito de logística. E tem muitos livros de logística lá na biblioteca virtual. Assim, como toda disciplina, também deve ter uma biblioteca complementar, uma bibliografia complementar. O que é? Livros que a gente usa eventualmente em um ou outro ponto da disciplina. Então, tem uns livros muito bons. Coglan, canais de distribuição, é muito bom. É bem para a gente aqui. O Sigunov, distribuição física de produtos. Sigunov tem alguns livros bem interessantes pela Intersaberes. Ele fala distribuição física de produtos, também é bem interessante e bom para vocês. Tá? O Chopra, primeiro livro ali, o Chopra é um guru da cadeia de suprimentos também, né? Então, também tem na biblioteca virtual a Pearson, todos os livros da Pearson estão na biblioteca virtual. Aproveitem, não só na minha disciplina, como em outras disciplinas, em outras coisas que vocês querem aprender, querem ler, estão com curiosidade, etc. A biblioteca virtual está muito, muito, muito boa. Tá? Eu acho que a gente já passou de uns 15 mil livros, títulos diferentes na biblioteca virtual. E o bom é que você não precisa disputar com ninguém lá o livro físico, né? Bom, gente, sabe o que eu acabei de mostrar para vocês até agora? O nosso plano de ensino.
Toda disciplina deve ter um plano de ensino. E no plano de ensino deve conter o objetivo geral, específicos, a ementa, o sistema de avaliação, o calendário, né, com as datas, a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Até semana que vem, eu anexo lá na primeira parte do AVA, eu anexo o plano de ensino oficial, etc. Mas é isso daí. Todas essas informações eu tirei do plano de ensino para apresentar para vocês. Gente, para terminar a nossa aula de hoje, e como o AVA vai funcionar? Na verdade, ele não mudou praticamente nada em relação ao semestre passado, né? Então, quando vocês entram na disciplina, tem o início da disciplina, né? Abre uma página onde vai ter a apresentação do professor e da disciplina e o plano de ensino. Eu ainda não consegui fazer, mas logo, logo eu termino isso. Daí, do lado, na barra, né? É barra que se chama? Do lado esquerdo vai ter lá como estudar, fale com o professor, a avaliação do primeiro bimestre, a avaliação do segundo bimestre, exame final e as semanas. O fale com o professor, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram conversar, podem entrar e colocar no fale com o professor, mas vocês também podem me mandar um e-mail, tá? O meu e-mail é klaus.zauter. Podem anotar aí, vai ficar gravado aqui também na aula, uniandrade.edu.br. Vocês podem me mandar um e-mail, então, tá? Eu vou tentar responder o mais rapidamente possível. E daí, nas semanas, vai ser como o semestre passado, semana 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando vocês entram na semana, por exemplo, entraram lá na semana 1. Na semana 1, a primeira coisa que vai aparecer é a descrição da aula. E nessa descrição, eu sempre coloco o assunto da aula e o link da aula. Então, eu vou colocar lá, semana 1, daí eu coloco o assunto. E daí eu coloco live, se vocês já viram, né? Live 5 de agosto, quinta-feira, 20 horas, e daí o link da live, tá? O link da live também estará na explicação do professor. Então, tem o link em 2 lugares diferentes. Aliás, gente, eu gostaria de discutir algo com vocês. As minhas aulas, elas vão ter uma duração entre 1 hora e 1 hora e 20, tá? É claro, eu estou falando da aula, de discutir, mostrar o assunto. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, a gente prolonga isso sem problema nenhum, absolutamente nenhum, tá? Então, eu me propus para a gente começar às 8, porque algumas vezes tem pessoal que demora para chegar do trabalho, não consegue ver a aula no trabalho, tem que ver em casa, e etc. Já tive vários casos assim. Inclusive, daí os alunos me pediram para começar às 8 horas, tá? E eu tenho feito isso. Mas se vocês quiserem que eu comece antes, 7h15, 7h30, estejam à vontade. No que vocês votam? 8 ou antes das 8, pessoal? No que vocês votam? Quero ouvir a opinião de vocês. Hein, pessoal? Vocês estão na minha aula ainda, pessoal? Eu prefiro às 8. Às 8, quem falou foi a Amanda, né? Isso. Jaque, Ângela, Felipe, Nicole, Paulo. Ângela, realmente tem muita gente que demora a chegar em casa. Então, Pela prefere questão às 8. do ônibus, por né? exemplo, Chegando muito tarde em casa. Eu, por exemplo, eu utilizei hoje, como eu ia chegar a aula ia ser 8 horas, eu passei no mercado e aproveitei a oferta de R$1, olha só. Paulo, e você prefere que horário? Eu, professor, às 8 também, pro pessoal entrar tudo junto. Acho Então, bem... combinamos às 8, pessoal? Sim. Fechou. Tá, Pode ser. fechado. Deixa eu voltar aqui para a gente terminar, então, a nossa aula.
Daqui a pouco vai aparecer para você. Professor, não vai ter um grupo para nós? Um grupo do quê? Do WhatsApp? Olha, deixa eu voltar aqui. Eu não sou um usuário frequente de WhatsApp, tá? Então, assim, eu participo de poucos grupos de WhatsApp. Eu não fiz nenhum grupo de WhatsApp até agora. Porque a gente tem canais oficiais. A gente tem 2 canais oficiais. O Fale com o Professor e o e-mail do professor. Vocês viram que o meu e-mail está ali, uniandrade.edu.br, né? E o WhatsApp não é um canal oficial. Então, eu já vi aluno reclamar que mandou no WhatsApp, não mandou, não estava. Eu já vi aluno, já ouvi, né? Porque eu não tenho esse costume de usar o WhatsApp, ainda mais com alunos. Professor chegando lá na sala dos os alunos me mandaram um WhatsApp 1h da manhã. Pô, que droga, não sei o quê. Inclusive, gente, eu sou tão longe disso que o meu celular, ele está aqui do lado agora, mas por acaso ele não tem som nenhum. Nem ligação tem som, tá, gente? Então, assim, não fiquem chateados comigo, tá? É o meu jeitão, é o jeitão do professor Klaus. Mas estejam à vontade para entrar no Fala com o Professor e principalmente e-mail. Podem me mandar e-mail. E-mail eu vejo todos os dias, até porque com meus empregadores a comunicação é sempre por e-mail, sempre por e-mail, sempre por e-mail, tá? Então, que e-mail é um canal oficial, então eu prefiro que vocês se comuniquem por um canal oficial. Pode ser, gente? Pode ser, obrigada. Não fiquem bravos comigo, por favor. É só o jeitão do professor Eu Klaus. queria ser assim também, não ficar muito no WhatsApp. WhatsApp. Eu e-mail o dia inteiro. Para mim, tanto faz. Eu não uso muito e-mail no meu trabalho, meu Deus. Eu, como trabalho muito no computador, eu acabo vendo meus e-mails o tempo todo, né? Só para vocês terem ideia, algumas vezes eu esqueço o meu celular em casa. Eu saio sem celular. Daí é complicado, porque eu também não uso relógio, gente. O meu relógio é o celular. Quando eu quero ver as horas, é o celular. Agora, no computador, tem o reloginho do computador, né? Então, assim, não é que eu sou das antigas, essas coisas assim, mas eu realmente quero me libertar um pouco. A gente fica muito escravo, não fica? Vocês não acham que a gente fica muito escravo dessas coisas? Verdade. Sim, totalmente. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu quero desfrutar as coisas, quero desfrutar meus alunos, a minha profissão, a minha vida, né? Não sei se vocês gostam de cachorro, eu tenho 9 cachorros, eu amo cachorro, amo. Sério, prof? Quando der, mostra eles aí. Tá, pode deixar. Se você entrar no meu Face, acho que no meu Face tem algumas coisas tem alguns cachorros meus, inclusive. Eu não me lembro. Eu coloco pouca coisa no Face, eu só compartilho. Coisa minha eu coloco bem pouco, a preguiça de fazer. Eu amo cachorro, mas eu sou do time dos gatos. Gato para mim é muito independente. Mas vamos voltar aqui ao assunto, pô. A gente tá falando aqui da aula, conversar é bom, né? Bom, gente, então eu estava falando para vocês que vocês podem entrar em contato pelo Fale com o Professor, por e-mail. O WhatsApp eu prefiro. Eu uso realmente muito pouco, eu estou em poucos grupos de WhatsApp e tal. Eu tento sair disso, mesmo porque o WhatsApp dá tanta briga, né, gente? Tanta briga, tanta Melhor coisa. deixe. Né? Então, assim, ó. Daí, o segundo item é material de estudo, onde que vai ter os meus slides, tá? Então, antes da aula, vocês já podem ver os slides do professor Klaus. Daí vem a explicação do professor, que tem o link da live, vocês podem clicar, e do lado vem a gravação da live. Então, geralmente a gente tem aula à noite, no dia seguinte de manhã eu abaixo a gravação, eu coloco no YouTube. Vejam só, o professor Klaus é youtuber agora.
Vejam só a que ponto que a gente chegou. O professor Klaus, da Idade da Pedra, virou youtuber. E eu tenho um canal que se chama Professor Klaus. Olha que criativo o nome do meu canal de YouTube, gente. Olha que criativo. Vocês podem se inscrever. Deem um like, se inscrevam. Estão todas as minhas aulas lá. Mas eu coloco daí, aqui na gravação da live, o link do YouTube, tá? Mas normalmente eu faço isso no dia seguinte. Porque é um processo que demora. Algumas aulas chegam a 500 mega. Então, demora para baixar e tudo mais. Logo abaixo tem atividade de frequência, né? Então, é uma pergunta objetiva e fecha na noite anterior da aula seguinte, às 23 horas e 59 minutos, tá? Como eu já falei para vocês, agora falando sério, bem sério mesmo, até mudei meu semblante aqui. Não, vocês têm uma semana para fazer. A única alternativa de eu abrir é se vocês ficarem doentes, algum problema sério, etc. Daí vocês podem fazer um pedido e a gente analisa para ver se abre de novo para aquele aluno, tá? E finalmente, na mesma semana, 2 vezes em 2 aulas, vocês vão ter a aba atividade avaliativa, onde que vocês vão entregar os trabalhos. Entregar trabalhos. Então, eu vou abrir, como eu já falei para vocês, vai ser no dia 7 de outubro e 2 de dezembro. Nessas datas, eu vou abrir mais uma aba chamada atividade avaliativa. E daí vocês vão entregar o trabalho. Trabalho em equipe. Não precisa toda a equipe entregar. Só um componente da equipe entra na atividade avaliativa e baixa o trabalho, tá? É claro que, por favor, coloque o nome de todos da equipe no trabalho, no corpo do trabalho, né? Para eu saber, senão eu vou dar nota só para o aluno que entregou o trabalho no portal. Gente, por hoje é só. Jaque, você levantou a mão. Pode falar, Jaque. Professor, falando do trabalho, eu sou cara de pau mesmo. Eu vou te perguntar, o pessoal, a gente tem um grupo, até vocês já falaram que eu era panelinha. A gente tem um grupo de 5 pessoas. Quando a gente for fazer o trabalho, a gente pode fazer juntos, por favor. 5 pessoas. Ai, Jaque, você me coloca em umas frias, viu? Já na primeira aula você já me colocou numa fria, Jaque. Ai, desculpa, eu sou cara de pau mesmo, eu pergunto, né? Se não tiver, não tem problema. Não, vai, eu deixo, sem problema, tá? Eu deixo. A gente já faz todos os trabalhos quase nesse grupo daí. Tudo bem, eu deixo, sem problema, tá? Eu acho que é improdutivo 5 pessoas, é muito. Mas se vocês se dão bem e todo mundo colabora, todo mundo faz junto, então, sem crise para mim, tá? A gente é produtivo. Obrigada, prof. Tudo bem. Eu só tenho nome e cara de ruim, eu não sou tão ruim assim, pô. Não sou tão ruim assim. Gente, essas foram as diretivas da nossa disciplina. A gente sempre vai começar a aula às 8 horas e vai terminar, olha, são 9h20 agora, é mais ou menos por esse horário. 9h20, 9h30, 9h15, entre 9h15 e 9h30, provavelmente, a gente vai terminar a nossa aula, tá? É claro, gente, que eu posso ficar mais para conversar, tirar dúvidas, isso só depende de vocês, e só de vocês, tá? A nossa aula vai até às 10 horas. Se a gente voltar à aula presencial, espero realmente que a gente volte, vocês vão ver que eu sou professor que chega no horário e sai no horário. É sério, uma vez numa turma, no presencial, eu estava indo para a sala
eram 7h10. Um coordenador me parou no corredor para conversar uns problemas lá, que ele queria conversar comigo e tal, e atrasou. Quando eu estava indo para a sala, tinha um aluno falando, um aluno saindo da sala, onde você vai? Não, professor, eu ia na sala dos professores perguntar o que tinha acontecido com o senhor. Mas espera, só atrasei 5 minutos. É que o senhor nunca atrasa. Nunca atrasa. E eu realmente nunca atraso. Eu tenho 21 anos de carreira como professor universitário. 21? Quase 22 já. Quase 22 anos de carreira como professor universitário. Eu atrasei 3 vezes. E eu me lembro todas as vezes que eu me atrasei. Uma delas, a turma inteira se atrasou, foi por problema de trânsito antes de chegar na universidade, em outro lugar. E eu faltei só 4 aulas em toda a minha carreira, porque eu fiquei doente. 4 aulas em toda a minha carreira. Eu estou desde 2017 na Uniandrade e eu só faltei 2 vezes desde 2017. Mas é que eu estava muito doente, não conseguia ir para a aula, tá? Então, eu sou certinho. E eu libero às 10 horas da noite. Eu libero às 10 horas da noite. Inclusive, no presencial, eu faço uma chamada às 10 horas da noite. Tá? No remoto é diferente. O controle, a atividade, tudo diferente. Tá? Uma vez, um coordenador veio reclamar comigo que eu liberava, os alunos tinham falado que eu liberava às 9h30 da noite, todas as aulas. Como assim? Eu não libero às 9h30? Daí eu fui conversar com a turma, daí um aluno da turma disse assim, professor, é uma impossibilidade física o senhor liberar antes das 10. O senhor não faz isso. Então eu sou uma pessoa bem certinha. Se vocês quiserem conversar, tirar dúvidas, discutir, debater o tema até as 10 horas da noite, aqui não tem problema. Eu falo que a nossa aula normal em si vai das 8 até umas 9h15, 9h30. Mas eu estou à disposição. Sabe qual que é o principal, gente? Que vocês saiam entendendo aquele assunto. Esse é o principal para mim. Mas olha, de longe é o principal. O resto, tanto faz. Tá bom, gente? Se sintam muito bem-vindos nesse semestre. Eu já falo em nome de todos os professores da coordenação, né? E em especial aqui a disciplina de canais de distribuição. Aproveitem, mas aproveitem como profissionais já. Vão atrás do assunto, perguntem, debatem, tragam coisas. Eu adoro quando os alunos trazem experiências próprias. É maravilhoso isso. Eu aprendo mais com vocês também. Tá bom, gente? Alguém Ok. quer falar? Fale, Ângela. Não, tá tudo bem. Alguém quer discutir mais alguma coisa? Uma pergunta, alguma dúvida? Alguma colocação? Professor, só queria falar o que eu falei ali no começo da aula, é que tem muita vaga relacionada a marketing que considera canais de distribuição como um diferencial para a vaga. Eu que estava procurando bastante ali desde o mês de abril, muita vaga falava sobre isso. Tipo, pergunta se você tem alguma habilidade com logística. RH pergunta pouca coisa, mas a logística mesmo assim, porque tem bastante coisa a ver. Tem tanto que até as matérias ali são praticamente as mesmas, né? Muda pouca coisa. Não, muda bastante coisa, mas tem algumas matérias que coincidem exatamente por causa das características. Agora, Felipe, ótimo que você falou isso. Eu vou cobrar o dobro de você agora, Felipe. Por quê? Eu vou tirar a tua pele, Felipe. Por quê, professor? É louco? Eu já orientei alguns alunos de mestrado e eu brinco com eles, né? A tua alma me pertence, eu vou devolver só quando você defender o teu mestrado. Nem brinque com isso, professor. Meu Deus do céu. Não, Felipe, falando sério agora, isso é interessante e mostra como é importante. E mostra o quanto é importante aquilo que eu acabei de falar. Não é só vocês esperarem receber a informação do professor, é ir atrás.
é ir complementar o professor. E se o professor estiver errado, corrigir o professor com muito amor, carinho, educação, né? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo no mundo. Ninguém sabe tudo no mundo, né? Então, assim, Felipe, é legal que você fala isso, porque é importante que vocês vão além do que vocês aprendem na faculdade, né? Então, vamos debater bastante, vamos procurar, vamos discutir, etc. Tá bom? Isso é muito importante que você falou. Beleza. Ótimo. Então, pessoal, se alguém, como a gente brinca, né? Se não tiver nada contra, que se calem para sempre, né? Não, estou brincando. Eu agradeço a presença de vocês, tá? Se sintam à vontade sempre comigo. Eu estou do lado de vocês e quero ver vocês na semana que vem, no mesmo bate-dia, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-link, né? Vou colocar o link lá para vocês. Na mesma bate-disciplina com o mesmo bate-professor. Tá bom, gente? Eu quero ver vocês todos semana que vem aqui, tá? Não se esqueçam de fazer atividade de frequência, por favor. Tá bom? Beleza, prof. Muito obrigado, professor. Até Boa mais. noite, até semana que vem. Até Tchau, semana tchau. que vem. Bom final de semana. Igualmente para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Amei a aula. Ah, que bom.